Duas curiosidades aqui a respeito do pneu do Blazer EV. Primeiro, esse aqui é um pneu específico para carro elétrico. Aí muita gente pergunta, mas o que tem de diferente um pneu de carro 100% elétrico para um carro convencional? Chevrolet Blazer EV, modelo 100% elétrico aí da Chevrolet, que foi lançado recentemente aqui no mercado brasileiro. Esse carro vem para cá numa única configuração, versão RS, que segundo a Chevrolet é a versão mais esportiva do modelo oferecida. Detalhe, pessoal, esse carro aqui, apesar de ser 100% elétrico, ele é tração apenas nas rodas traseiras, não tem tração integral. E ainda que muita gente goste de chamar isso aqui de SUV, ou até caracterizar como SUV, ele está muito mais para um crossover, por conta da tração ser apenas traseira, e como a gente consegue ver, não tem muitas vocações aí no fora de estrada. De toda forma, é um modelo recheado de tecnologia. Além da matéria que a gente já fez de apresentação do modelo no canal, agora é hora da gente avaliar o carro e ver todos os detalhes e o funcionamento na prática de como aí o Chevrolet Blazer EV-RS se comporta. Conjunto de iluminação aqui na frente, tudo 100% em LED. Vou começar chamando a atenção da assinatura luminosa do carro, que além de você ter esta parte aqui da assinatura, você também tem esta barra que une o carro de fora a fora. Um detalhe interessante é que quando você põe o carro para carregar, existe uma animação de luzes aqui que nós vamos mostrar como é que isso funciona para vocês. Mas falando em farol, a gente está vendo aqui o farol baixo aceso, que é do tipo projetor. E aí o farol alto também funciona aí dentro do projetor. A luz de pisca também em LED, só que aí no caso ela não é sequencial. E os mais detalhistas vão perceber que esse carro, por exemplo, não possui aqueles faróis auxiliares dianteiros que faz aquela iluminação mais próxima e mais aberta. Mas a gente vai testar a eficiência do farol para ver como é que é tudo isso aqui na prática. Assistência à condução. Esse carro possui um sistema de câmera ali no para-brisa, mais o radar frontal, que fica ali na base do para-choque, que emite ondas eletromagnéticas. Assim você tem um assistente à condução completo aqui para as estradas. Você tem controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e também a função Stop and Go, que você consegue usar o controle de cruzeiro adaptativo mesmo na cidade, no trânsito pesado. E o carro também conta com um sistema de permanência de faixa atuando sobre o volante para corrigir a trajetória do veículo. Para os assistentes de manobra em baixa velocidade, o que a gente tem aqui basicamente é o sistema de câmeras 360 graus. Tem uma câmera ali na parte dianteira do carro, que trabalha em conjunto com mais duas câmeras aqui nas laterais e mais uma câmera traseira. Uma coisa curiosa, esse carro possui 4 sensores de estacionamento somente lá atrás. Aqui na frente não tem sensor de estacionamento e ele também não tem sensor de estacionamento na lateral. Portanto, ele não pode ter aqueles recursos de estacionamento de vaga automáticos, né? Porque ele precisaria ter esses sensores. Para um carro dessa faixa de preço, eu diria que esses equipamentos acabaram faltando. Relembrando aqui os números de performance do carro, pois bem, apesar de ser tração traseira, ele tem uma equivalência de 347 cavalos, torque máximo generoso, 440 Nm, o que dá quase 45 kg de torque. Assim, o 0 a 100 desse carro acontece em apenas 5,8 segundos, é uma marca boa. E a velocidade máxima, segundo a Chevrolet, é de 190 km por hora, limitada eletronicamente. Por ser um veículo 100% elétrico, ele possui uma bateria enorme. O total dela é de 102 kWh, mas o que você vai utilizar para andar com o carro são 98 kWh. É uma bateria bastante grande, onde ela usa o químico NMC, níquel, manganês, cobalto. Pessoal, essa bateria aqui, ela tem módulos, no caso aqui são 12 módulos. Não conseguimos a informação de quantas células tem em cada módulo. Então, se eventualmente houver a necessidade de manutenção da bateria, você não precisa trocar a bateria inteira. Você vai lá, interfere naquele módulo que está com problema, faz a substituição e a bateria segue sua vida normalmente. E para carregar essa bateria? Pois bem, porta de carregamento está aqui na frente, do lado esquerdo do carro. Você tem que prestar atenção, tem um ponto aqui que você pode pressionar justamente para ele fazer a abertura de forma elétrica aqui da tampa do carregador.
E aí você tem aqui a opção do carregador de corrente alternada AC tipo 2, que como vocês estão vendo é um carregador embarcado trifásico. Então ele tem o L1, o L2 e o L3. Uma coisa muito legal nesse carro é o fato dele carregar em corrente alternada com potência de até 22 kW. São pouquíssimos carros elétricos que trazem essa possibilidade de carregar em 22 kW. Alguns até isso é um opcional, mas aqui é de série. Muito mais conforto quando você encontra um carregador de 22 kW. Você também pode carregar ele no sistema de corrente contínua, né? No caso aqui, formando o carregador CCS tipo 2. E aí, nesse caso, a capacidade máxima de carregamento será de 190 kW. A gente percebe que essa plataforma Ultium, né, da Chevrolet, para veículos 100% elétricos, tem aí uma flexibilidade muito boa para carregamento. Veículo 100% elétrico é sempre uma surpresa quando a gente abre o capô. Primeira coisa é que nesse carro aqui você tem uma alavanca que você vai puxar ela 2 vezes para fazer a liberação do capô. Não tem aquela trava chata e difícil de procurar ali para você fazer a abertura. Feita a liberação, olha aí que maravilha. Molas a gás, 2, né? Também tem aqui a manta acústica, só que esse daqui é meio que diferente de todos os outros. Por quê? Ou a gente tem veículos 100% elétricos, onde você tem aí uma espécie de porta-malas dianteiro, que muita gente chama aí de frunk, né? Front trunk, aqui não tem. Ou então você tem acesso direto às partes elétricas ou mecânicas do carro. Não é nenhum dos dois casos aqui. O que a gente tem aqui é esse bocal aqui, que você põe aí a checagem do fluido de freio do carro, ou ainda, aqui no cantinho, levantando essa travinha, você tem aí acesso ao reservatório da água do para-brisa, e por fim, aqui, você tem uma outra tampinha, tá vendo aqui? Aquele cabo, que é para ser cortado em caso de acidente por conta dos bombeiros, para evitar qualquer tipo de início de incêndio por conta de curto-circuito. Inclusive, se a gente olhar aqui, ele até dá a instrução aqui na frente, mostrando que o carro tem uma rede de 400 volts, que é o sistema de alta tensão onde você faz o corte, e aqui na frente, provavelmente aqui nessa região aqui, você vai ter aquela bateria de 12 volts, que é necessária justamente para tocar todo o sistema elétrico convencional do carro. Faróis, lanternas, ventilação, central multimídia e painel. Então a gente consegue ver que é uma solução diferente dos outros modelos 100% elétricos aqui na frente. Falando da construção do veículo, para começar, ele é relativamente grande, 4,88 metros. Só de entre-eixos são 3,09 metros, é um entre-eixos monstruoso. Por que isso acontece? Quando você tem um veículo 100% elétrico, fica muito mais fácil você distribuir a distância do entre-eixos, né? Porque a forma de construir o veículo é totalmente diferente. Outro detalhe, suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira, do tipo multilink. Outra coisa, freio a disco nas 4 rodas. E quando a gente olha aqui esse conjunto de roda e pneu, você percebe que é uma roda bastante grande, não é uma roda pequena. Aqui no caso, a gente tem um pneu aí 2,75 de largura, o que é bastante largo, perfil 45 com uma roda 21 polegadas. Mas o mais importante de tudo isso é que quando você olha aqui a altura do pneu, ele não chega a ser um perfil tão baixo, né? Por conta da largura do pneu, que é muito grande, né? Ainda que o perfil seja 45, é 45% de uma largura bastante grande. Então, com um pneu que não é tão baixo, o carro deve sofrer pouco nessa questão de lombadas, buracos e valetas, a ponto de não ser tão sensível na hora de rasgar ou até mesmo fazer uma bolha no pneu. Parte traseira aqui do carro, como acontece lá na frente, tudo 100% iluminado em LED. Então você tem essa assinatura luminosa aqui, inclusive luz de freio seria essa iluminação que vocês estão vendo também quando eu faço o destrancamento. E as luzes de ré também em LED, só que elas ficam ali na parte de baixo do para-choque, aqui nessa porção. Um detalhe curioso, vocês estão percebendo que não tem luz âmbar aqui, né? Aquela luz laranja que normalmente a gente encontra nos carros. Então quando você dá pisca aqui, ele pisca a luz de freio apenas de um lado. Não é exatamente a melhor solução para o mercado brasileiro, mas é assim que a GM entende que isso aí funciona globalmente para ela.
Tampa do porta-malas tem acionamento elétrico, inclusive você consegue usar chave de telecomando para fazer a abertura, botão lá dentro ou também botão aqui na tampa. E o detalhe, você também consegue fechar a tampa usando o botão da chave ou o botão lá dentro. Eu estou destacando isso porque existem carros que têm tampa do porta-malas elétrica, mas não é possível às vezes você fechar pela chave de telecomando, você tem que usar o botão da tampa. E tem mais um detalhe, via a tela da central multimídia, você também consegue ou desligar o sistema elétrico ou também personalizar a altura de abertura de tampa. Às vezes você mora num prédio cujo teto é um pouco mais baixo e você precisa abrir um pouco menos a tampa para que ela não bata no teto. E o porta-malas não é assim tão grande, mas vamos começar aqui pela cobertura retrátil que a gente tem aqui na tampa do porta-malas. Também luzinha em LED dos dois lados aí para iluminação do compartimento. Uma coisa que eu achei muito legal nesse carro é esse tapete de borracha aqui. Você pode ver que é uma borracha bastante resistente. Inclusive, olha só, ele acompanha ali um pouquinho inclinado em relação ao banco traseiro, que também permite o rebatimento. Então, se você coloca coisas sujas aqui, vai para a praia, vai para o campo, vem com uma bota cheia de barro, alguma coisa do tipo, não vai ter problema de sujar o carro, né? Porque isso aqui é muito fácil de ser retirado e ser lavado. Agora, e o espaço? 436 litros na medição VDA, segundo a Chevrolet. Claro, essa daí é aquela medição até a altura aqui da cobertura retrátil. Não é um espaço assim tão grande se a gente comparar com outros veículos que têm esse porte. Mas algumas coisas que a gente tem aqui no porta-malas, porque quando a gente levanta aqui o tapete, tem essa alça aqui que você consegue levantar essa parte. Aí você encontra este compartimento aqui adicional, que dá para guardar mais coisas aqui. Chevrolet não informou qual é a capacidade desse compartimento. Temos aqui o triângulo para deixar o carro quando ele está com algum problema mecânico em via. Tem também esta cordinha aqui justamente para você tirar e pendurar aqui e não ter que ficar segurando. E olha só, esse aqui é aquele gancho que você parafusa no para-choque para conseguir fazer aquela puxada do carro por curto período. Aqui dentro dessa bolsa tem o compressor e o kit selante, uma vez que esse carro não tem step. E dentro dessa bolsa tem o carregador portátil do carro. Curiosidade que esse carregador aí aceita potências de até 7 kW. E isso é uma coisa que normalmente a gente não vê. A gente sabe que os carregadores portáteis, geralmente eles ficam aí na casa de 3,5, 4,4 kW. Esse daí no caso tem 7. Mas aí no caso você precisa de um cabo específico para ele chegar na potência de 7 kW. O carro acompanha um cabo que é para ser utilizado nas nossas tomadas brasileiras, que aí a potência máxima será de 20 amperes, limitando o carregador em 4.4. E quando você rebate aí o banco traseiro, você tem a opção de rebater 1/3 ou 2/3. Isso aqui, pessoal, é a cobertura retrátil. Não existe um lugar específico no carro para você guardar a cobertura. A gente já viu em outros carros que às vezes embaixo do piso você tem espaço para colocar a cobertura, não é o caso desse. Bom, a gente mostrou para vocês que isso aqui é uma espécie de tapete de borracha que acompanha o carro originalmente, mas é um tipo de acessório. Normalmente, o carro vai ter essa parte aqui de carpete. Agora, aqui no banco também é esse tapete de borracha, porque olha só, se você puxar, você percebe que ele tem aqui uma espécie de velcro, então você pode retirar isso. Inclusive, quando não tem esse tapete, essa rampinha aqui, ela fica mais, tá vendo? Integrada aqui ao sistema. Na hora do tapete ela acaba ficando aí um pouquinho mais alto. Mas o detalhe é que não forma aí um piso completamente plano. Tem um pouquinho de desnível entre o piso do porta-malas e a inclinação ali do banco. A Chevrolet não informou qual é a capacidade máxima de carga nesse caso, mas a gente consegue ver que tem espaço para colocar bastante coisa com o rebatimento dos bancos. O banco traseiro aqui do Blazer EV é muito bom em matéria de espaço para pernas. Você pode ver que eu deixei os bancos ajustados de forma confortável para sentar lá. Um palmo inteiro aqui aberto. Movimentação de pés bastante generosa, dá até mesmo para cruzar as pernas. E o detalhe, né? Assoalho traseiro completamente plano, né? Então você não tem o problema daquele túnel traseiro. Outra coisa,
você tem bons recursos, começando pela saída de ar-condicionado para o banco traseiro, 2 portas USB do tipo C para carregamento e também, olha que legal, possibilidade de aquecimento dos bancos traseiros aqui em 3 níveis diferentes. Não é só isso, alça de segurança aqui no teto, tem ganchinho aqui do lado para você poder pendurar um cabide e também iluminação em LED, luzinha de leitura. Aqui no centro, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. E mais uma coisa legal, a inclinação desse encosto, você tem 2 possibilidades. Então você tem essa posição que é a mais relaxada ou essa outra posição aqui que você fica numa posição um pouquinho mais reta. Não chega a ser desconfortável essa posição, dá para ficar perfeitamente aqui e fazer uma viagem, mas se você quiser um pouquinho mais inclinado dá também. O único senão desse carro, ó, estou com as pernas aqui com o pé no piso, o que acontece geralmente em veículos 100% elétricos. Por conta da bateria que fica ali no assoalho, você não tem muita profundidade para os pés. Então as pernas, elas meio que não encostam completamente aqui no banco, né? Mesmo que você tem que esticar mais a perna para conseguir fazer com que a perna encoste no banco. Isso é uma característica de quase todos os veículos elétricos, mas de resto, a gente vê uma qualidade de recursos aqui atrás muito boa. Falando um pouco de acabamento, tem algumas coisas que merecem destaque. Aqui a parte superior, você tem um material aqui suave ao toque, costura em vermelho. Aqui, toda essa peça também aqui é um material suave ao toque, muito provavelmente couro suave ao toque. Aqui você tem um tecido, costura azul e vermelha. Tem plástico? Tem. Isso aqui é uma peça de plástico, mas vocês estão vendo que tem um tremendo de um acabamento aqui com um efeito 3D, bastante bonito. E aí o plástico duro que fica aqui na parte de baixo. Mas ainda assim é um acabamento diferente. Quando a gente olha aqui dentro, você tem aqui a saída de ar redonda, que você fecha e abre ela girando. Uma peça aqui com um tom levemente avermelhado. Aqui na parte superior do painel é um material suave ao toque. Aquele mesmo acabamento que você tem na porta, você também tem aqui. Aqui é um material, difícil dizer se é suede ou alcântara. E aqui nós temos também material suave ao toque. O plástico duro fica aqui na parte de baixo. Porta-luvas, inclusive, você consegue abrir ele, ó, sem bater na perna. Isso é legal, né? E tem um bom espaço aqui no porta-luvas. Falando de banco do passageiro, você tem aqui alguns ajustes elétricos. Então você tem distância, você tem altura, inclinação do encosto e também aqui o ajuste lombar elétrico. O que nós não temos aqui, inclinação do assento e posição de memória. Ainda assim, o acabamento e as regulagens são muito boas. Entre os bancos dianteiros, descansa-braço, material suave ao toque, só que você não consegue ajustar a altura nem distância. O que você consegue fazer é levantar ele. Nesse caso, você vai ter um outro porta-objetos aqui com iluminação em LED. Aqui uma tomada 12 volts, mais uma tomada USB-C para carregamento dispositivo. Aqui é um carregador de celular por indução, se o seu celular for compatível você vai colocar ele nessa posição. 2 porta-copos. Aqui na frente você tem mais um outro porta-objetos, bastante útil para você colocar também smartphone. E quando você puxa essa cobertura, mais um outro compartimento aqui. E o detalhe é que você pode ver que tem 2 tomadas USB do tipo C aqui para carregamento. Então ela fica bastante próxima aqui do telefone que eventualmente você coloque aqui. Então o carro te dá a opção de você usar um carregador por indução ou espaço para você colocar outros 2 smartphones utilizando a tomada de carregamento. A gente consegue ver uma organização de console bastante inteligente com uma diversidade de porta-objetos. Aqui na posição do motorista, controle dos vidros com simples toque para abrir todos os vidros, porém simples toque para abrir e fechar somente no do motorista, onde tem aqui o azinho, poderia ter todos, né? Controle elétrico dos espelhos com a função de rebatimento. Outra coisa também que a gente tem aqui, 2 posições de memória para o banco do motorista e esse botãozinho aqui, que é aquela saída confortável. Quando você aperta ele recua um pouco o banco para sair de forma mais fácil. Também na porta a gente tem esse botão para abrir e fechar a tampa do porta-malas. Vindo aqui para dentro, banco do motorista tem todos os ajustes elétricos, diferente do passageiro, o que ele tem a mais é a inclinação do assento que não está disponível no passageiro.
O volante aqui vai ter ajuste de profundidade e ajuste de altura. E mais alguns comandos que a gente encontra. O botão do freio de estacionamento, que ele pode funcionar de forma automática ou você comanda manualmente. O sistema de permanência de faixa, função auto hold, e esse botão aqui que faz o controle de brilho não só do painel, mas também da tela da central multimídia. O volante aqui, você tem alguns controles. Desse lado, você tem as funções do sistema de assistência à condução, como por exemplo, o alerta de colisão frontal, com a distância também para o controle de cruzeiro adaptativo, e aqui para você usar para o controle de cruzeiro adaptativo e setar a velocidade. Desse outro lado, você tem funções como aquecimento do volante, comandos de voz, fonte de áudio, e aqui para você atender, encerrar chamadas e usar funções do computador de bordo. O painel à frente do motorista é uma tela totalmente digital. Você consegue usar diferentes visualizações. Essa é do sistema de assistência à condução. Apertou o botão aqui do volante, ele muda para um painel mais sutil, poucas informações. Mais uma vez, você vai ter ali informação de áudio, também com informação de capacidade da bateria e o uso de energia do carro. Apertou mais uma vez, você vai ter uma outra informação mais expandida, também com o consumo instantâneo de energia aqui do carro, 1 kW, porque o ar-condicionado está ligado agora, bateria ali também e o velocímetro. E apertou mais uma vez, olha que legal, você tem o Google Maps diretamente na tela à frente do motorista, e se você estiver navegando, todas essas informações serão exibidas para você, mostrando um painel bastante completo. Tem mais coisa interessante nesse carro. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o espelho traseiro, né? Então aqui eu tenho o espelho convencional, só que quando você rebate, ele passa a ser uma tela. E essa tela, você consegue diminuir ou aumentar o brilho, ter uma imagem mais próxima ou mais distante, e também fazer um ajuste de altura da tela, para ela ficar o mais parecida possível com o espelho traseiro. E o detalhe, né? A gente já viu essa tecnologia, por exemplo, no Chevrolet Camaro, está disponível aqui no carro. Então, usa quem quer. Olhando aqui em cima, os botões do sistema OnStar. Você também tem aqui luzinha de leitura em LED. Para-sol. Você tem tampa com iluminação. Isso tanto para o motorista, quanto para o passageiro da frente. Conjunto completo. E aqui em cima, o teto solar panorâmico, em 2 peças, inclusive, que você consegue aqui, ó, fazer a abertura, tá vendo? Com um simples toque, a parte dianteira abre, basculando para fora por cima da parte traseira. Então, a gente também vê um conjunto bem legal, principalmente pelo fato de você ter aqui o espelho retrovisor interno com o sistema de câmera. Sistema de climatização desse carro. Existem aqui botões físicos para você interagir com o sistema de climatização. Esse aqui para ligar e desligar, modo automático, velocidade, desembaçamento do para-brisa, desembaçador do vidro traseiro. E esses 2 botões aqui é para ajuste de temperatura, então você consegue ter temperatura diferente para o passageiro e para o motorista. Além dos botões físicos para o sistema de climatização, aqui na tela da central multimídia, essa barra aqui ela é sempre exibida, não importa onde você esteja na tela da central multimídia. Então aqui você consegue ver mais comandos, como por exemplo, ventilação do banco do motorista em 3 níveis ou aquecimento do banco do motorista em 3 níveis. Essas mesmas configurações estão disponíveis para o banco do passageiro. E aí aqui você vai ter o sistema de recirculação do ar, aqui você também pode mexer na velocidade do ar. Nessa tecla você pode escolher entre direcionamento, para onde você quer fazer o direcionamento, se para cima, se para baixo, se para cima e para baixo, ou seja, você tem liberdade de escolher aqui como você vai configurar o direcionador. E ainda a possibilidade de sincronizar as temperaturas. Então a gente consegue ver que o carro dá opção. Para aqueles mais antigos que gostam de botão, você tem os botões principais, e aqueles que querem controlar tudo pela tela da central multimídia, também tem essa opção. Como a gente já viu em vários outros carros, esse daqui também tem uma grande quantidade de redução de botões físicos. Inclusive algumas funções do carro foram levadas aqui para o lado na tela da central multimídia. Então, por exemplo, o carro está ligado agora. E eu não tenho um botão para ligar e desligar o carro. Se você quiser desligar o carro, você tem esse botão, que aí você pode apertar veículo desligado, e aí o que ele vai fazer? Vai desligar o carro, tá vendo? E depois de um tempo ele apaga a tela da central multimídia.
Se eu quiser ligar o carro de novo, só pisar no freio com a chave aqui dentro, que ele já vai ligar o carro novamente. Aí vai fazer toda essa checagem aqui, que é normal do veículo quando você dá a partida. Você também tem mais funções aqui. Essa daqui, por exemplo, para o farol, que você pode obrigatoriamente desligar, deixar em modo automático, forçar a lanterna ou forçar o farol, tá vendo? Você tem essas opções. Aqui, por exemplo, você tem uma espécie de timer que você consegue ativar e ele vai ficar um tempo com o carro ligado e depois disso ele vai desligar automaticamente. Outra função que você tem aqui, tem várias funções aqui nesse botão. Então você tem aqui monitor de alerta, luz do teto que você liga por aqui, bloqueio dos vidros traseiros, controle de tração que você liga e desliga por aqui, o farol alto automático e também o sensor de estacionamento. Se você quiser, tem também aí as câmeras 360 graus que você consegue acessar por aqui, ou ainda escolher aí uma câmera dianteira ou até mesmo câmera lateral, tá vendo? Então você consegue escolher a câmera que você quer. E se você quiser mais controles, você tem configurações adicionais, né, para o travamento de vidro, personalização da abertura da tampa do porta-malas, novamente o controle de luzes, porém com funções completas. Aqui a parte de condução do carro, que você também pode ativar e desativar o ponto cego, além de como você quer a função do one pedal. Tem até uma tradução errada aqui, né? Condução com um pedal, né? A gente chama de one pedal. Se ele está desligado, se ele está normal, ou até mesmo uma regeneração um pouquinho mais alta. E aqui alguns controles universais que o carro, pelo menos nos Estados Unidos, você consegue integrar esse sistema a comandos da sua casa. A condução aí do sistema One Pedal, né? Então você tem um botão aqui dedicado que você pode ativar ou desativar. E quando você clica nele, você escolhe o nível. Se você quer uma regeneração mais alta ou uma regeneração mais baixa. Você tem aqui as duas opções, tá vendo? Regeneração alta e baixa. Agora uma coisa legal que esse carro tem, até veio aí do Bolt EV ou Bolt UV, é essa tecla aqui atrás do volante, que você pode, por exemplo, deixar a condução aqui desligada. E aí no momento que você está dirigindo e quer forçar a regeneração mais alta, você vem aqui e aperta essa tecla. Ele vai aplicar a regeneração enquanto você estiver acionando a tecla. Soltou, ele volta para a configuração que você deixou. Então você tem essa opção de interagir com o modo de frenagem, né, forçado, com regeneração de energia, de forma muito mais simples através desse botão aqui no volante. Uma coisa diferente nesse carro é que a central multimídia vem com o sistema Google Built-in. Então, aplicações do Google já está na tela da central. Por conta disso, o carro não tem nem integração Android Auto, nem integração CarPlay, só mesmo conectividade por Bluetooth. Isso por quê? Uma coisa que você tem aqui é o Play Store, onde você consegue baixar uma grande quantidade de aplicativos, tá vendo? Diretamente na tela da central multimídia. Como o carro tem um OnStar, ele já vem com uma linha da Claro, com um pacote de dados que você consegue fazer essas instalações. E onde aparecem esses aplicativos? Aqui. Então aqui eu já estou com alguns que eu achei mais interessantes em instalar. Google Notícias, Spotify, você tem o Waze, o PlugShare, vários aplicativos para música. Olha aqui, todos esses são aplicativos para música. E tem mais alguns outros diferentes. Eu gostei desse daqui, ó, o Weather Radar, que ele te mostra a condição do tempo. Então você tem camadas diferentes, onde você pode escolher aqui uma camada de temperatura, uma camada de ventos e até mesmo uma camada para mostrar o status de chuva. Outra coisa interessante, como o PlugShare, que a gente já conhece bastante para você encontrar carregadores, tem uma outra opção aqui de aplicativo, que é esse EVMap. E por acaso, ele está aqui com todas essas opções aqui de carregadores que ele listou, esses carregadores realmente existem. Não é uma base super completa de carregadores, mas ela está disponível aqui. E todos esses aplicativos, você vai ter que ligar ele numa conta sua. Então, se você vier no Amazon Music, ele está dizendo, ó, autenticação necessária, porque aí o dono do carro vai conectar a conta pessoal dele ao carro e todas as informações que ele vai ter na conta pessoal no smartphone, de todos esses aplicativos, também estará disponível na tela da central multimídia. Também existem as aplicações do próprio carro aqui na tela da central multimídia. Por exemplo, aqui em status do veículo, você vai trazer algumas informações como pressão dos pneus,
Outra opção aqui, informações do uso da energia da bateria do carro e também aqui o computador de bordo. Você tem aqui o trajeto 1, o trajeto 2, você consegue resetar eles de forma independente, mostrando inclusive a média de consumo do carro. Você também pode escolher aqui modos de condução, normal, esportivo, piso de baixa aderência ou até mesmo um que você configura como você quer o seu estilo de modo de condução. Iluminação ambiente desse carro também está presente. Você pode escolher todas essas cores para iluminação ambiente ou deixar elas atreladas ao modo de condução que você escolhe, ele automaticamente muda a cor. Por conta do carro ter uma internet embarcada, quando você tem um pacote de dados, no caso esse carro já vem com um pacote de dados, você pode distribuir internet para várias pessoas no carro através de uma rede Wi-Fi. E para facilitar as coisas, antes, nos outros carros da GM, você só tinha aqui o nome da rede e a senha que você programa. Só que agora, você põe um QR Code. Qualquer um pega o smartphone, vem aqui e já se conecta automaticamente à rede do carro, muito mais fácil. E também você pode dizer se você quer ou não compartilhar essa internet aqui dentro do carro. E de resto, a gente tem as demais funções que você encontra aí numa tela de central multimídia. Eu vou chamar a atenção aqui para a aplicação Mais Chevrolet, porque aqui você tem a possibilidade, agendamento de manutenção do carro, saber os planos que você tem contratados, inclusive quando você clica aqui em gerenciar planos, ele mostra aqui em tempo real. Você está vendo que ele está fazendo uma pesquisa usando a linha do carro, aqui ela indica 4G, a parte de conectividade em 4G, e ele vai pesquisar em tempo real quais são os planos que você tem ativado aqui para poder fazer uso diretamente aí na central multimídia do carro. Está demorando um pouquinho, provavelmente a conexão talvez não esteja muito boa, tá vendo? Depois que a gente insistiu aqui um pouquinho, olha só, ele mostrou aqui os planos que estão ativos no carro. Olha que legal. Você consegue ver a data de validade dos planos contratados. E também aqui você ainda tem mais algumas outras configurações. E tudo isso você faz diretamente pela tela da central multimídia do Chevrolet Blazer EV. No Blazer EV você tem várias opções de fonte de áudio. Eu, por exemplo, estou usando aqui o Bluetooth do smartphone, que inclusive aqui no painel mostra aí qual é a música que eu estou escutando. Mas através desse menu aqui você pode escolher outras fontes, né? Então você pode instalar outros aplicativos, inclusive até mesmo YouTube Music. E aí ele vai usar a linha embarcada do carro para poder utilizar esses players digitais. Um bastante comum aí que a gente conhece é o Spotify, que você tem aí várias opções de música de acordo com a sua preferência. Claro que quando você é dono do carro, essas playlists aqui estão ligadas à sua conta que está dentro do seu smartphone. Então, o sistema aqui são várias opções. Pelo volante, você apertando esse botão aqui, você pode escolher entre todas as fontes que estão disponíveis para você, ó. Bluetooth, AM, FM, você tem Bluetooth, entrada USB, Google Notícias, ou seja, são todas as fontes de áudio aqui que você pode fazer utilização. E aí, quando você vai configurar as funções do som, som é muito bom, é um sistema de som da Bose, de excelente qualidade sonora. Mas o que poderia ser melhor? Olha só, o equalizador gráfico aqui, apenas 3 bandas, grave, médio e agudo. Não tem ali, por exemplo, um controle de subwoofer. E quando você vem aqui, a única coisa que você pode fazer é aquela distribuição, né? Alto-falante dianteiro, dianteiro esquerdo, direito e a parte de trás, ou recentralizar. Então, considerando um sistema tão avançado de som, certamente um equalizador de mais bandas ou até mesmo alguns recursos de efeitos sonoros, né, espacialização, coisas desse tipo, poderiam estar disponíveis aqui, uma vez que a qualidade das caixas é excelente. Antes do nosso teste urbano, vamos ver como é que a gente usa aqui o computador de bordo do carro. Essa medição que a gente está vendo aqui no painel foi a da minha viagem, né, que ficou com uma média de 4,2 km para cada quilowatt-hora em 340 km rodados. Agora, como é que a gente zera isso? Tudo via tela da central multimídia. Então, quando você está aqui na home da central, você tem esse ícone aqui, ó, status do veículo. Nesse ícone, você pode fazer a configuração da pressão dos pneus, né? Depois que você calibra os pneus, você vem aqui em repor pressão. Você também tem aqui informações de energia, que ele vai mostrar
como a bateria está sendo utilizada, né? Então o carro acabou de ser carregado, eu já desloquei aqui um pouco o carro, ele já mostrou que foi usado para condução e para o sistema de climatização. E aqui na economia de energia não há distância registrada, por quê? Porque ele está pegando aí a média histórica do carro. Quando a gente pega aqui o odômetro, aí sim, você tem aqui o odômetro trajeto 1 e trajeto 2, trajeto atual, você pode ver que eu acabei de movimentar o carro. Como é que você zera isso? Você vai clicar aqui e aí você pode redefinir o trajeto 1, deixar o trajeto 2 acumulando ou redefinir o trajeto 2. No caso, como eu carreguei a bateria agora, 100%, a gente redefiniu os dois. Agora, se eu quiser que isso seja exibido na tela frente do motorista, tá vendo aqui que você tem o ícone, ó, remover ou adicionar a tela do motorista? Então, tem outras informações aqui na central multimídia que funcionam da mesma forma. Você vai escolher o que vai ser exibido para o motorista aqui no painel do lado esquerdo quando você está nesse modo de visualização. Outro detalhe que é bastante diferente nesse carro, né? Como é que você liga e desliga os faróis aqui? Você faz isso pela tela da central multimídia também. Então não importa em qual tela você esteja aqui, eu vou até colocar aqui no Maps para vocês verem, então não importando a tela que você está usando, você sempre vai ter esses botõezinhos aqui do lado. Esse aqui de cima é para você desligar o carro. Então você clicar aqui, ó, desligar o veículo, ele apaga o carro. Aí você pode sair do carro, o carro já está desligado. Ele faz isso automaticamente, mas se você quiser intencionalmente desligar isso, para ligar de novo, pisou aqui no freio, o carro já está ligado novamente, já liga aqui o sistema de climatização, está pronto para ser dirigido. Esse outro botãozinho aqui do lado é caso você queira ficar dentro do carro com o sistema ativo, o ar-condicionado funcionando, sem ele desligar. Então, ó, o veículo permanecerá ligado por 60 minutos, tá vendo? Então, caso você precise ficar no veículo, você vai acionar esse botãozinho aí. Além desse botão, você tem esse outro aqui do lado, que é a regeneração de energia, o quanto você quer de regeneração. E aí você pode definir se você quer ela de forma alta, normal ou desligada. Então, da forma como você está dirigindo, no desligado o carro fica solto, no normal ele aplica um pouco de regeneração, um pouquinho de frenagem, e no alto, você tirou o pé do acelerador, ele já aplica uma frenagem para regenerar a energia. Você define como você prefere nessa tela. Aqui do lado, nesse botãozinho aqui, você abre uma série de outros comandos aqui na tela da central multimídia. Então, você pode ter aqui luz do teto, que você vai ligar por aqui, travamento do vidro elétrico, no caso dos vidros traseiros, quando você tem criança, é por aqui que você faz. Monitor de alertas, aqui você vai definir como é que você quer a configuração do head-up display, né? Poderia estar escrito head-up em vez de monitor de alerta. Se você olhar direitinho aqui, quando o monitor de alertas HUD, head-up display em inglês, né? Então, você vai configurar o brilho, a altura, né? Como que você quer o head-up aqui, e até mesmo se você quer girar um pouco a imagem que é projetada para o motorista. Você consegue fazer todas essas configurações. Você também tem esse botão para ativar manualmente aí as câmeras do carro, as câmeras 360 graus, onde você consegue ter aqui, ó, diferentes modos de visão, uma visão total, uma visão lateral, tá vendo? E se você quer da parte dianteira ou da parte traseira. Bem interessante. Ele já entra automaticamente quando você está fazendo manobra. Também o farol alto automático, à noite, quando o carro está no escuro, percebe que está de noite, ele já liga automaticamente o farol, apaga. Quando você está numa área clara, ele faz tudo isso automaticamente. Mas se você quiser controlar manualmente o farol, aí tem um outro botão aqui, que é aquele botão que tem um símbolo de farol, né? Que todos os carros têm no botão físico. E aí você pode dizer se você quer o farol obrigatoriamente desligado, em modo automático, quero manter somente as lanternas ou o farol permanentemente aceso. Então a gente vê que essa interação aqui com o Blazer EV é bem diferente dos outros carros, que normalmente tudo isso está em botões físicos. Aqui são funções na tela da central multimídia. Vamos lá para o nosso teste urbano de tachão em lombada e manobra de fim de rua. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Primeiro, no teste de tachão, inclusive, a gente pode até mesmo usar aqui a câmera. Vou acionar a câmera, vou colocar aqui na lateral. Olha aí, tá vendo? Vamos ver se essa câmera não desliga quando a gente ganha um pouquinho mais de velocidade. Pode ser que ela desligue. Vamos ver como é que nesse carro funciona. Olha lá.
vendo ali pela câmera. Vamos alinhar as rodas aí com o tachão. Olha, carro silencioso aqui por dentro. Eu esperava uma suspensão até um pouco mais dura pelo desenho de roda e pneu que esse carro tem. Não é super confortável, mas considerando os números que a gente tem aí de roda e pneu, eu até que achei relativamente confortável. Mas o isolamento acústico aqui, esse eu gostei bastante, achei muito bom. Agora, vamos lá, chamam de SUV. Vamos ver como é que se comporta na lombada 30 por hora? Na primeira lombada passou sem bater, sem raspar, passou com uma certa facilidade. Me surpreendeu. Achei que teria mais problema. Vamos ver na segunda lombada 30 por hora. Também passou sem bater e nem raspar. Tá indo bem no teste da lombada. A gente já sabe que a segunda é mais difícil que a primeira. Agora vamos ver ali o piso desnivelado e também a terceira lombada 30. Vamos ver o isolamento acústico. Silencioso, eu achei. Terceira lombada 30 por hora, sem bater nem raspar. Olha que legal, hein? Tá indo bem. Quarta e última lombada. Passou sem bater nem raspar. Bom, não tem a tração integral nas 4 rodas, mas cumpriu, vamos dizer assim, um pouco essa coisa do SUV urbano, né? Bom, já estamos aqui com a câmera continua ativa, isso aqui que acaba sendo muito legal. Vamos ver se eu consigo alinhar o carro direitinho aí usando a câmera. Olha só, prático, né, pessoal? A gente vê ali o limite do pneu com o cimento da guia, tá vendo ali? Opa, foi um pouquinho para lá demais. Agora aqui, certinho, o carro tá alinhado aqui. Vamos dar uma olhada aqui atrás também. Deixa eu ver se eu consigo pegar a lateral traseira. Sim, a lateral traseira, a lateral dianteira, muito bom. Foi muito bem aqui. Bom, temos várias câmeras que a gente pode usar aqui. Deixa eu ver qual que fica melhor. Tem essa dianteira com essa 360, acho que é essa daí mesmo. Vamos lá. Vamos até o nosso ponto padrão aqui da rua. Parando, vamos ver quantas voltas dá o volante. Uma volta e 3/4, mas o volante é bastante leve, isso é interessante. Linha de guia dinâmica, mostrando o caminho que a gente vai fazer. Até encostar aqui o pneu na guia, olha lá. Um pouquinho mais. O carro está um pouquinho difícil de dirigir porque ele está com o one pedal ligado, então eu tiro o pé do acelerador e ele já freia, né? Bom, nessa situação aqui, que o pneu já encostou na guia, temos exatamente os 90 graus ali, né? Você viu que o carro virou 90 graus. Engatou ré, ele já altera a câmera de ré. Vamos voltar aqui um pouquinho para desvirar com segurança. Linha de guia, gostei da resolução dessa câmera aí, né? Além da possibilidade de você ter várias visões diferentes aqui, né? Bem prático isso. Vamos concluir a manobra. Mas olha, precisa de espaço com esse carro, hein, pessoal? Quase que o mesmo tamanho de picape média em matéria aqui de espaço necessário para fazer a manobra. Vou até passar para a câmera dianteira para vocês verem aqui por dentro, né? A gente saiu do centro bem para a esquerda. Geralmente isso aqui é espaço de picape média, né? Então, tirando a questão de que você precisa de bastante espaço para poder manobrar esse carro, não é pouca coisa, todo o sistema de câmeras funciona muito bem. Uma coisa que a gente destacou no começo do vídeo é que ele não tem sensor de estacionamento na frente. Tem atrás, mas não tem na frente. Poderia ter o sensor de estacionamento. Não que seja uma coisa imprescindível, que vocês viram que as câmeras funcionam muito bem, mas certamente o sensor estaria ajudando. Mas de forma geral, eu gostei bastante do isolamento acústico, conforto de suspensão e também a passagem na lombada. Testar aqui os assistentes à condução do Blazer EV. Bom, primeira coisa é que a gente tem uma tela aqui dedicada para mostrar as funções dos assistentes. Apertando o botão aqui do volante, vamos chegar lá na tela, tem um mapa de GPS que você pode colocar. Essa aqui é a tela do assistente de condução. Primeira coisa, a gente tem aqui o sistema de permanência de faixa.
não é centralização, tá? Só permanência. Quando você tem ali a barrinha verde na lateral, significa que ele já está conseguindo enxergar e entender as faixas. Se eu deixar o carro correr para fora da faixa, olha lá, põe a barrinha ali em amarelo, indica que o sistema está atuando e atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Fiquei muito tempo sem a mão no volante, ele reclama. E tem um detalhe, né? Não dá para mostrar em vídeo, mas eu prometo para vocês que é verdade que eu vou falar. Tem um sistema de vibração aqui no banco que, quando ele percebe que você está saindo, em vez de te dar um alerta sonoro, ele faz a vibração do banco. Então chama atenção só do motorista para esse desvio. Você também pode usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Nesse caso tem um botãozinho aqui do lado, você põe ele para baixo, bem aqui no cantinho você está vendo a velocidade que você programa. No caso aqui a rodovia que eu estou, a velocidade máxima é de 110 km por hora. E aí você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. São 3 distâncias. Olha lá, uma mais distante, uma intermediária e uma mais próxima. Vou colocar na mais próxima. Vamos mudar de faixa aqui, que tem um outro carro aqui na frente com velocidade abaixo do que a rodovia permite. Olha aí. Aí ele freia o carro para manter a distância que eu escolhi. Tudo automaticamente. Saí de trás do carro, vou para a pista que está liberada, ele vai acelerar aqui até 110 km por hora, que foi a velocidade que eu programei. O ACC desse carro funciona muito bem, e lembrando, né, aqui nós podemos também usar na cidade. Então você está numa avenida aí, quer usar o controle de cruzeiro adaptativo, nenhum problema. Pegou trânsito, continua usando, porque ele tem a função stop and go, que para o carro e reinicia o movimento. Se demorar um pouquinho em relação ao carro da frente, uma coisa legal nesse carro é que ele avisa que o carro da frente andou, para você poder dar uma aceleradinha e manter o ACC aí funcionando. A única coisa que eu senti falta aqui foi do sistema de centralização de faixa, que um carro dessa faixa de preço no mercado brasileiro é comum oferecer também a centralização de faixa. Usando o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa, vamos ver se ele consegue entender um pouco da curva da estrada. Estou aqui numa curva suave. Vamos ver, ó. Tá vendo? Ele até deixa o carro rolar um pouquinho para cima da faixa, né? Não é uma centralização, mas ó, ele está conseguindo manter o carro dentro da faixa, ainda que faça um pouquinho daquele bate-bate. Não chega a ser uma centralização, mas uma curva suave ele até consegue acompanhar. E isso é bem legal, porque às vezes tem carros que tem esse sistema, mas ele é muito bruto na atuação, né? Então o carro fica fazendo muito ping-pong e às vezes essas mudanças, elas não são agradáveis. Não é o caso aqui do Blazer EV. Ele consegue até que, digamos assim, se manter na faixa, mesmo sem uma intervenção do motorista numa curva suave. Ó, vamos tentar de novo, ó. Aqui é uma curva um pouquinho mais fechada, ó, ele deixou o carro escorregar agora. Então a curva tem que ser bastante suave para ele conseguir fazer o acompanhamento. E a regeneração de energia, né, o sistema One Pedal, será que ele atua de forma bastante forte no carro? Vou demonstrar isso para vocês. Nesse momento, eu estou dirigindo o carro com o sistema desligado. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele estava desligado, agora ele alterou, vou deixar desligado. Então, a gente tem aí o marcador que mostra o quanto de potência eu estou usando. Se eu tirar o pé do acelerador, olha só, ele aplica uma regeneração bem suave, você vê que não desce muito aquela barrinha verde. Agora eu vou ligar o One Pedal na posição normal. Agora eu vou tirar o pé do acelerador. Olha só, ele já regenera bem mais. E você percebe que a velocidade do carro cai mais rapidamente. Se eu colocar na regeneração alta, aí você tem a sensação de que o carro está sendo freado, parece que você está pisando no freio mesmo. Vou tirar o pé do acelerador aqui, olha só. Olha o quanto que ele aplica de regeneração. Você vê o quanto que a velocidade do carro cai? Então, se você se acostuma a dirigir aí com o sistema One Pedal, praticamente você não usa o freio. Claro que se você tiver um carro na sua frente que freou mais rápido, você vai ter que pisar no freio, né? Ou então o semáforo fechou de repente, você não estava prestando atenção. Mas se você se acostuma, você já vai se programando, você vai usar minimamente o freio e com isso você vai recuperar mais energia para a bateria.
Então, dentro da cidade, usar aí a regeneração alta é ideal. Mas na estrada eu digo para vocês, essa regeneração alta não é o melhor para a economia. Por quê? Ainda que o carro regenere bastante energia quando você tira o pé do acelerador, na hora que você acelera, você sempre gasta mais energia do que você regenerou. Então minha dica é a seguinte, na estrada, se você quer economizar, ou você deixa desligado ou normal. Dentro da cidade, você tem o pare e anda constante, aí você usa a regeneração alta. Uma coisa muito legal do Blazer EV, que inclusive veio herdada aí do Bolt EV e o Bolt EUV, que eu até agora não vi em nenhum outro carro 100% elétrico. É um pequeno pedal shift, né? Um botãozinho que você tem aqui do lado esquerdo do volante, para você aplicar a regeneração só quando você quer. Então, eu tenho aqui o botão da regeneração, que eu posso deixar ele desligado, no caso aqui eu desliguei ele agora. Se eu tirar o pé do acelerador, olha só, aquela regeneração bem suave. Aí com esse botão que tem aqui do lado, eu aperto o botão, o que ele faz? É como se eu tivesse ligado a regeneração. Soltei o botão, volta tudo ao normal. Então, funciona como uma espécie de pedal de freio na mão, né? Que você só aplica quando você quer. Então, por exemplo, eu estou descendo aqui a avenida, vou apertar agora, apliquei um pouco de frenagem, solto o botãozinho, volta ao normal. Então você tem a opção até de fazer esse controle. Não quero usar sempre o One Pedal, quero usar o botãozinho aqui em cima. Acho essa solução da Chevrolet genial, porque dá muito mais liberdade para o usuário e deixa a direção mais amigável, para ele só atuar quando ele realmente quer ou precisa. Aproveitar agora para fazer alguns testes noturnos aqui com o Blazer RS 100% elétrico, como por exemplo, teste de farol, e também vou fazer aceleração à noite para ver aí como é que o carro se comporta, principalmente em matéria de iluminação. Bora lá! Aproveitando aqui a área urbana, olha como o farol do Blazer RS é bom. Aqui a gente tem uma alternância entre luz pública e áreas um pouquinho mais escuras. Mas o detalhe é que o farol da Blazer ele se destaca. Olha, aqui nessa região aqui que está bem escuro, você consegue ver uma ótima iluminação do farol. Sinto um pouquinho de falta do farol auxiliar, aquele que abre o facho um pouco mais para as laterais, que nós não temos aqui nesse carro. Mas o farol baixo é muito bom. Vamos ver aqui o farol alto. Olha a diferença do farol alto para o farol baixo. A gente consegue ver que o farol alto produz aí uma iluminação bem distante, né? Claro que na estrada a gente deve conseguir ver melhor isso. Mas aqui na área urbana, o farol está aprovado. Acessando agora a rodovia, inclusive eu estou com o farol alto no modo automático. A gente consegue ver aqui no painel, no canto esquerdo da tela, que a posição automática está ligada. Então, se ele perceber que não existe trânsito à frente, o que eu acho que vai ser um pouco difícil agora, ele vai comutar automaticamente o farol alto. Então, o que nós temos aqui é o farol baixo, que, da mesma forma que a gente viu lá na área urbana, era muito bom, aqui também é muito bom. Ele ilumina muito bem, sem áreas de sombra. A gente consegue ver os refletivos da pista aí, que muita gente chama de olho de gato, com bastante presença aí no vídeo. Só que, como aconteceu na área urbana, também percebo aqui que aquela iluminação mais próxima do carro, aqui nas laterais, ela acaba faltando, justamente por falta dos faróis auxiliares dianteiros. É uma tendência os carros perderem isso, mas é uma pena que você não tenha mais, né? Então, situações de chuva ou neblina, eles podem acabar fazendo falta. Vamos dar só um relampejo aqui de farol alto para ver a diferença? Olha aí, a gente consegue ver muito bem o trânsito lá na frente e as placas que se destacam muito mais aí com o farol alto. Mas aqui na estrada a gente percebe também um conjunto de farol muito bom, com essa ressalva das laterais que ficam um pouquinho escuras. Uma coisa bem legal nesse modelo são as telas à frente do motorista, que você consegue alternar de forma muito fácil apertando o botão do volante. Então você tem todas as opções de tela. Particularmente, colocar o mapa do Google Maps logo à frente do motorista também é bastante prático, principalmente quando você está viajando por regiões onde você não conhece o caminho. Você também tem aqui a tela de assistência à condução. Aí no caso à noite, eu pude perceber aqui que o sistema também tem um funcionamento bom. Vamos mudar de faixa,
tem um caminhão aqui na minha frente, estou usando o controle de cruzeiro adaptativo, olha aí como ele freia o carro direitinho, para manter a distância que eu escolhi. O sistema de permanência, quando eu forço um pouquinho para fora, você vê aí que ele fica laranja, atuando e trazendo o carro para o centro da faixa. Novamente a gente vê aí na tela, no momento que você dá seta, ele desabilita o sistema, justamente para você poder mudar de faixa, e depois ativa novamente quando o sistema está entendendo as faixas de rolamento. E tem uma boa precisão de funcionamento. Ele consegue identificar muito bem as faixas, acusando quando o carro está saindo, apenas com a iluminação do farol. Agora aqui na frente, vou ter a oportunidade de pegar um retorno na rodovia que não tem nenhuma iluminação. E muito provavelmente eu devo pegar esse retorno também sem nenhum veículo à minha frente. É pouco usado esse retorno, principalmente nesse horário aqui. Vamos ver se o farol alto automático vai funcionar. A gente está vendo o ícone aqui no painel, no canto esquerdo, que ele está ativo para funcionar automaticamente, mas vamos ver se ele vai atuar. Então vamos ver agora se ele vai fazer a atuação. Por enquanto o farol alto está desligado, ele deve estar identificando algumas iluminações aí na pista ainda. Ali, ligou o farol alto sozinho. A gente vê o ícone ali azulzinho, farol alto aceso. Mas lembrando, hein, pessoal, esse farol aqui não é ativo, ele apenas liga e desliga o farol alto. E aqui a gente consegue ver a qualidade do sistema. Ele desligou o farol alto sozinho por conta dos carros que estão lá na frente. Agora voltou a ligar novamente. Está um pouquinho confuso aqui no liga e desliga do farol. O sistema está identificando os carros, a câmera identifica e ele aí acaba ligando o farol. Agora eu vou comutar manualmente o farol alto. A qualidade de iluminação aqui do conjunto, ela é muito boa mesmo. Agora vamos lá para a aceleração de 0 a 100 à noite. Chamar atenção aqui no computador de bordo, vocês estão vendo ali trajeto 1, trajeto 2, o consumo que eu tive. Mas o que eu vou fazer agora aqui? No status do veículo, aqui no trajeto 1, eu vou reinicializar o trajeto 1. Para quê? Para a gente poder ver como é que fica o consumo quando a gente faz a aceleração de 0 a 100. E também vou passar o carro aqui para o modo esporte. Inclusive aqui no painel, quando a gente muda o modo esportivo, aqui embaixo ele coloca esse ícone aqui indicando o modo esportivo. Vamos fazer a aceleração, vamos ver como é que o carro se comporta. Vamos lá, largadinha estolada, deixar o farol alto ligado. Freio acelerador saindo. Zero a 100 em 6,46 e a segunda marcação em 12,14. Eu achei muito bom. Vamos repetir. Agora eu vou mudar para o modo normal. Então, olhando o ícone aqui no painel, sumiu. Estamos no modo normal. Será que vai dar diferença? Vamos conferir. Freio, acelerador, saindo. Zero a 100 em 6,57 e a segunda marcação em 12,21. Então, a alteração dos modos realmente mexe no resultado. Agora um detalhe aqui que me chamou a atenção, até me incomodou um pouco. Bom, eu zerei o computador de bordo 1, que foi onde eu fiz a aceleração. Porém, olha só, aqui nesses 3,5 km que está mostrando, eu tive aceleração, tive um consumo de energia muito alto. Mas ele está dizendo que o consumo de energia na aceleração foi menor do que no acumulado. Então você percebe que o computador de bordo, quando você reseta ele não sai de uma medição real, né? Ele sai de uma medição pré-definida e depois ele vai ajustando. Então essa informação aqui não bate, porque o acumulado que está aqui com 3,3 km para cada quilowatt, esse sim sofreu o impacto da aceleração. Já o computador de bordo não funcionou muito bem aqui para fazer a medição. Então agora, para retornar para a minha base, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar de novo o status do veículo e vou redefinir o computador de bordo 1. Já estou aqui na estrada, velocidade constante, e vou andar bem de boa até a minha base.
Vamos ver quanto que fica de média nesse tipo de situação. Concluindo aqui o trecho noturno, olha só, voltando, o carro até que foi econômico, né? Foram 12,2 quilômetros e ali a gente tem uma média ali de 5,2 quilômetros para cada quilowatt-hora, né? O que dá menos que 20 kWh para cada 100 quilômetros. Para um carro desse tamanho vai bem. Mas quando a gente pega o acumulado aqui, que aí foi a ida, a volta mais a aceleração, aí você já vê que pesa um pouco, né? Em 36 quilômetros deu 3,8 quilômetros para cada quilowatt-hora. Aí a gente já tem aqui um consumo relativamente alto. Mas o carro se comportou muito bem e eu gostei principalmente da qualidade do farol. Só faltou mesmo o farol auxiliar. E vocês, o que acharam? Deixa eu comentar aí no vídeo. Depois de carregar completamente o Blazer EV, agora é hora de fazer uma série de trechos rodoviários. A gente sabe que na rodovia o veículo 100% elétrico acaba gastando mais energia que na cidade. Mas vamos conferir como é que vai ficar a autonomia depois de todos esses trechos. Blazer EV completamente carregada. A gente consegue ver aqui no computador de bordo trajeto 1 e trajeto 2 zerado, 100% de bateria. E agora eu vou sair para uma viagem aí que vai ter aproximadamente 91 quilômetros. O sistema aqui está projetando que eu vou chegar lá com 15% de bateria. Bom, mas esse é o primeiro trecho da viagem. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Andei aqui um pequeno trecho de 6,7 quilômetros, praticamente área urbana. E aí já cheguei aqui na estrada, já peguei trânsito, provavelmente algum acidente. Bom, consumo até agora 4,2 quilômetros para cada quilowatt-hora, o que dá um consumo elevado. Eu fiz a conta aqui no celular, pessoal, olha só. Isso aí equivale a 23,80 kWh para cada 100 km. Então você vê que está um consumo bem elevado, né? Típico de veículo grande 100% elétrico. Mas olha só, a gente tem aqui ainda 100% da bateria. Você vê que como a bateria é tão grande, ainda nem apontou consumo aqui na bateria. E a gente ainda tem aí mais 83 quilômetros até o destino. E o detalhe é que eu consegui desviar um pouco do trânsito que eu vim por dentro, porque o Maps mostrou um caminho alternativo por conta do trânsito. Então eu fiz um caminho por dentro para pegar a estrada um pouco mais na frente, mas pelo que o Maps está mostrando, o caminho deve melhorar aí para frente. O legal é que você consegue ter isso à frente do motorista. Bom, vamos continuar a viagem aí, vamos ver o que acontece lá no destino. Cheguei aqui em Piracicaba, vamos conferir o resultado. Olha só, rodei 90 km, está dando ali 4,8 km para cada quilowatt, o que dá uma média de 20,83 kWh para cada 100 km. Então você vê que o carro ficou um pouquinho mais eficiente nesse trecho, eu não peguei aí tanto trânsito. Olhando aí no painel, a gente tem 84% de bateria, então eu usei 16% para fazer 90 km, mas a viagem não termina aqui. Agora, saindo aqui da cidade de Piracicaba com destino a Atibaia, uma viagem aí de 117 quilômetros. Aqui, pelo Maps, ele já está projetando que eu devo chegar lá com 56% de bateria. Nesse momento aqui, o carro está com 81%, projetando 429 quilômetros. Vamos ver como é que o Blazer EV vai se comportar aí nesse trajeto, que vai ser essencialmente de rodovia. Acho que eu não vou pegar trânsito, mas isso só vamos descobrir a hora que realmente fizer a viagem. Bora lá. Bom, dia seguinte, agora eu vou partir aqui de Atibaia, sentido Itu, uma viagem que está projetando aí 133 quilômetros, aproximadamente 1h50 de viagem, quer dizer que vai levar bastante tempo. Agora, bateria do carro em 56% e projetando que eu vou chegar no meu destino com 28%. Vamos ver a precisão disso. Mas ainda assim, eu tenho aqui uma autonomia estimada de 277 km. Não dá para fazer a viagem tranquilamente. Vamos ver como é que o carro vai se comportar nesse trecho. A gente está com uma média ali de 4,1 km para cada quilowatt-hora, que não é assim um consumo tão bom, né? É um consumo relativamente alto. Mas vamos ver esse trecho de volta, o que vai acontecer. Chegando aqui na base, vamos ver o resultado. Pois bem, para começar, eu tenho 31% de bateria, né? Então o carro estava prevendo que a gente ia chegar aqui com 28, chegou com um pouquinho mais. Rodei até agora praticamente 340 quilômetros e o carro ainda está projetando mais 140, né? Então 340 mais 140, aí a gente vai ter aí
480 quilômetros, isso considerando uma média de 4,2 quilômetros para cada quilowatt-hora. Não é uma média tão baixa, a gente vê que o carro tem sim uma boa autonomia e funciona muito bem. Agora é hora de a gente colocar o carro para carregar, mas não só carregar, fazer o teste em todos os padrões de carregamento para ver como ele se comporta. Hora do nosso teste de carregamento. Pois bem, pessoal, a bateria do carro agora está em 30%. Como a gente sabe, essa bateria tem um utilizável de 98 kWh. Então, se a gente fizer as contas, acabei de fazer isso aqui no smartphone, a gente precisa de 68,6 kWh para completar a bateria. E agora eu vou fazer o teste com os 4 padrões diferentes de carga: 4,4, 7, 11 e 22 kW. Vamos começar com a potência mais baixa. O VMOB Easy ligado numa tomada 220 volts com 20 amperes. Então está com a potência aí de 4,4 kW. Vamos ver no painel do carro aqui quanto tempo para o carro carregar completamente. Olha só, está dizendo que vai terminar a carga na quarta-feira às 2h15 da tarde. Só tem um probleminha, porque eu estou aqui na terça-feira, 6 horas da tarde. Então a gente vai ter aí mais que 22 horas de carregamento para carregar aí 70% da bateria. Como é que faz para retirar aqui o conector do carro? Nesse caso, na chave, você vai apertar 2 vezes esse botão aqui e aí ele vai permitir que você faça a liberação do carregador aqui do bocal. Você viu que sai com um pouquinho de dificuldade, mas se você não apertar 2 vezes o botão, o carregador fica travado. Aumentando a potência agora para 7 kW, usando aí o nosso carregador de parede, que pode estar montado num sistema ou monofásico 220 ou bifásico de 110 com essa potência. Conferindo ali no painel do carro, olha só, a carga vai terminar na quarta-feira às 6h30 da manhã. Nesse caso, para colocar aí os 70% de bateria, a gente vai precisar de um pouco mais que 12 horas. Agora eu vou utilizar aqui o trifásico em 220, onde cada fase é 110. A potência máxima que o carregador pode entregar é de 12 kW. Mas vamos ver como é que o carro aceita essa potência? Colocando o carregador, esperar o carro fazer a negociação e vamos olhar ali quanto tempo que vai levar. É normal o carro demorar um pouco. Isso, todos os carros às vezes levam um tempinho essa negociação com o carregador. E depois a gente ficar um bom tempo esperando, o carro não indicava a carga. Mas olha só, se a gente olhar aqui, está indicando que está carregando. Se olhar lá no carro também, porém, entrega 0 kW. Esse aqui é mais um carro da lista que a gente descobriu que não aceita carregamento em trifásico 220. A exemplo de BYD Dolphin Plus e todas as versões do Hora 03 da GWM. Blazer EV também não aceita o trifásico 220. E se a gente usar o trifásico 380? Nesse caso aqui a gente está usando o transformador elevador fornecido aí pela nossa parceira Junditrafo e também a chave customizada para a gente poder fazer a ligação nesse sistema pela R-Force. E aí a gente consegue ver aqui, ó. Está chegando aproximadamente 20 kW no carro. Quando a gente pega aqui o detalhado, 20,1 kW. E aí, quanto tempo leva para carregar os 70% da bateria? E olha só, o carro estará completamente carregado às 22h30. Agora são 6h15 da tarde. Então você vê que um pouquinho mais de 4 horas aí o carro está completamente carregado, mostrando que é ideal o carregamento 380 trifásico para esse carro aqui. Uma coisa muito legal que o Blazer EV tem é essa luz aqui na frente sequencial, que pisca de fora para dentro, inclusive iluminando aqui a gravatinha da Chevrolet, mostrando que o carro está recebendo aí o carregamento. Então você pode estar bem distante do carro, que você vê que ele está carregando. E claro, como outros modelos 100% elétricos, também tem a luz ali na parte de cima, que pisca verde, indicando o carregamento. E aqui, uma assinatura luminosa bem diferente de todos os outros concorrentes.
E a animação não é só lá na frente. Aqui na luz traseira, você também tem a animação piscando de fora para dentro, indicando o carregamento do veículo. O sistema de iluminação dianteiro do carro, além das animações durante o carregamento, ele também tem quando você entra e sai do carro. Vou dar um exemplo. Vou entrar aqui no carro como se eu fosse dirigir o modelo. Pronto, eu liguei o carro. Agora eu vou sair do carro. Vou desligar o veículo e vou sair do carro. Olha que legal. Ele já faz aí automaticamente a animação das lanternas aqui na frente, né? Bom, aí eu posso trancar o carro, me afasto do veículo. E aí depois, quando eu vou destrancar o carro, né, vou me aproximar do veículo e vou fazer aqui o destrancamento, ele também vai ter aqui a luz de saudação, o que acaba sendo, digamos assim, bem diferente do comum, né? Duas curiosidades aqui a respeito do pneu do Blazer EV. Primeiro, esse aqui é um pneu específico para carro elétrico. Aí muita gente pergunta, mas o que tem de diferente um pneu de carro 100% elétrico para um carro convencional? Duas coisas. Primeiro, normalmente o carro 100% elétrico ele acaba sendo mais pesado do que um veículo equivalente puramente a combustão, por conta da bateria. E isso gera um desgaste maior no pneu. Também não é só isso. A aceleração do carro elétrico, né, aquela disponibilidade de torque acaba sendo maior, também forçando o pneu. Então, quando o pneu é específico de carro elétrico, ele já foi projetado e preparado para essas duas condições, para ele não ter um desgaste prematuro. E aqui tem mais um outro detalhe. Se a gente olhar aqui embaixo no pneu, tem essa menção aqui, ó, B-Seal. Esse pneu tem aquele sistema autoselante. Então, embaixo, na parte interna, na região aqui da banda de rodagem, existe uma espécie de um mousse, parece uma melequinha. Então, se o pneu passar em cima de um prego, vai fazer o furo. Mesmo que esse prego saia do pneu, esse mousse vai vedar o furo desse prego. Então, o pneu não vai perder ar. Ele só vai perder ar se, eventualmente, ele rasgar o pneu. Ou se ele passar em cima de uma coisa muito grande e for um furo muito grande, aí ele perde ar. Mas os furos normais de pregos e parafusos, ele não perde pressão. Então são duas curiosidades que o pneu aqui do Blazer EV tem. Falando especificamente de segurança nesse carro, ele é um modelo que tem muito a oferecer para o cliente. Primeiro, porque ele já vem com 8 airbags de fábrica. Isso mesmo, os 6 tradicionais e mais 2 airbags de joelho para motorista e passageiro. Então só isso já vê que é uma plataforma pensada para ser muito segura. Além dos outros assistentes convencionais que a gente vê nos outros carros, ele aqui também tem o alerta de tráfego cruzado traseiro e dianteiro. Eu mesmo já tomei um susto com esse carro aqui porque eu tenho 5 cachorros na minha casa. E aí o que acontece? Você está chegando em casa, os cachorros vêm perto do carro. Esses assistentes do carro, quando o cachorro passa muito perto do para-choque, ele freia o carro automaticamente para tentar evitar ou mitigar essa colisão. Claro, o meu cachorro sabe desviar do carro, ele já está acostumado, mas o carro não sabe disso. Então, na hora que ele percebe essa aproximação de pessoas, pets, ou quando você está dando ré numa via, tem um veículo se aproximando, primeiro ele alerta. E se ele perceber que está muito perto, ele freia sozinho. E isso realmente pode prevenir acidentes bastante graves. O mesmo sistema de radar que é utilizado para o alerta de tráfego cruzado traseiro, ele também tem uma outra importante função. Imagine que você está com a sua família dentro do carro, está dirigindo aí para uma avenida bastante movimentada, parou o carro ali do lado da guia. Porém, tem um lado do carro que está na parte do trânsito, né? E aí você tem uma criança pequena ou alguém que está meio distraído e vai abrir a porta do carro para sair do veículo na via que tem movimento. Se algum veículo vier se aproximando do carro, os radares percebem isso e dão um alerta lá dentro justamente da aproximação de um veículo. Mais uma vez, esse é um sistema que pode ajudar a prevenir acidentes bem sérios. E aqui a gente já vai concluindo esse vídeo. Mas antes de falar alguma coisa a respeito do carro, precisamos saber o preço. E olha, definitivamente não é um modelo barato.
preço dele é R$ 479 mil. Você vê que para um modelo 100% elétrico, ele tem um preço respeitável, né? Bom, tendo o preço em vista, algumas considerações. Primeiro, Chevrolet acabou de anunciar um programa onde você pode fazer a locação desse carro. Você não precisa necessariamente comprar ele. Claro, existe um período pré-determinado dessa locação e aí tem ali uma franquia de quilômetros. Se você quiser saber mais, acesse o nosso portal comprecar.com.br/revista, que eu coloquei lá uma matéria explicando exatamente como é que funciona o processo de locação. Mas vamos supor que o cliente queira realmente comprar o carro. A gente sabe que é um veículo para um segmento bastante específico. O carro é legal? Não há dúvida que ele é legal. Então ele tem uma boa autonomia, uma bateria bastante grande. Vocês viram aí que a gente fez 3 pernas de viagem, ainda tinha bateria. Ele tem um carregador embarcado em AC de 22 kW. Tem a plataforma OnStar de conectividade, que através do seu smartphone você consegue interagir com o veículo, ver a autonomia do veículo, trancar a porta, destrancar a porta, climatizar o carro à distância. Vimos também que o carro tem algumas coisas muito exclusivas, né? O processo de animação de luzes aqui na frente quando o carro está carregando. Vamos combinar que não são todos os carros que oferecem isso. E também um excelente padrão de acabamento lá dentro. Um sistema de som legal, os bancos são bem bonitos, a tela do multimídia tem o Google Built-in embarcado, você consegue ter ali uma série de aplicativos. Então o carro tem muitas coisas legais. Mas o cliente que pode comprar esse carro é um público bem pequeno. Atributos técnicos o Blazer EV tem? Tem, mas ele acaba concorrendo com carros de marca de grife. E aí é que está o principal problema. Será que o cliente brasileiro prefere comprar um carro de uma marca de grife 100% elétrico, que às vezes vai até entregar menos produto do que esse, ou vai comprar esse que tem a gravata da Chevrolet? Tecnicamente, é um carro muito bom. Agora, como vai ser o sucesso dele no mercado? Isso a gente tem que esperar para ver. Agora, se você quer conhecer pessoalmente o Chevrolet Blazer EV na versão RS, minha dica é procurar aí as concessionárias Chevrolet do Grupo Vigorito. O mais antigo concessionário Chevrolet do Brasil, que tem várias unidades aí na cidade de São Paulo. Certamente lá você vai ter a oportunidade de conhecer, fazer um test drive e também ter um excelente atendimento para colocar o Blazer EV na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.